Muito bem. A perseguição aos cristãos no Império Romano. Então, esse primeiro momento aqui, eu separei mais pelo tema, né? Perseguição. Eu vou falar da perseguição até o século IV, começo do século IV, quando a perseguição vai dar uma pausa, vai dar uma parada, né? Vou falar bastante de perseguição hoje, e aí na próxima aula a gente entra em um outro assunto no mesmo período, tá? Porque senão muita coisa acontece ali no começo, e aí eu não sei como ia ficar mais confuso, eu acho que assim ia ficar menos confuso. Certo, então vamos lá. Perseguição aos cristãos. Primeiro, nós temos a perseguição judaica, né? Então, quem foram os primeiros a perseguirem os cristãos a princípio ali, no primeiro momento? Nós temos fácil, né? Todo mundo sabe, certo? Sim ou não? Sim, Judeus, não é isso? Sim. sim. Primeira perseguição aos cristãos não foram os romanos, foram os judeus, né? Então, o Novo Testamento informa que os cristãos primitivos sofreram perseguição das mãos da liderança judaicas de seu tempo, começando pelo próprio Jesus, certo? Aí, os primeiros cristãos nasceram e se desenvolveram sob o judaísmo, dentro do judaísmo. O judaísmo, como diz a carta aos Hebreus, ela é uma continuidade, aliás, o cristianismo é uma continuidade do judaísmo, né? Então, vem o judaísmo até Jesus. Jesus para frente, tecnicamente, seria o cristianismo, porque todo o judaísmo apontava para o Cristo. Veio o Cristo. Então, o judaísmo acaba e começa o cristianismo, é uma evolução. Deu errado, né, para eles, lógico, né, o plano de Deus não deu errado, mas deu errado para eles, porque eles não receberam Jesus como Cristo, então eles continuaram com o judaísmo. Não aceitaram Jesus e, por consequência, não aceitaram os cristãos. De acordo com os textos do Novo Testamento, a perseguição dos seguidores de Jesus Cristo continuou após sua morte, e o primeiro Marte significa testemunha, tá? Do cristianismo, foi o Estevão. Lá em Atos 7 nós temos o relato de Estevão morrendo, sendo apedrejado, né, pelos saduceus, enquanto ele falava de Jesus e falava assim com muito poder, com grandes palavras assim, né? E aí eles ficaram tão furiosos porque não conseguiam rebater o que ele falava, que eles pegam em pedras para matá-lo. E aí Estevão tem aquela visão fantástica, né? Quando ele vai morrer, ele vê os céus abertos e Jesus em pé ao lado do trono de Deus. E aí ele morre, primeira testemunha, primeiro mártir, né? Os apóstolos Pedro e João foram presos pelas lideranças judaicas, incluindo o sumo sacerdote Anás, que os libertou mais tarde, e numa outra ocasião prenderam todos os apóstolos, né? A gente tem sempre aquela lembrança de que Pedro foi preso, mas não foi só o Pedro que ficou preso, né? Eles foram presos todos e foram todos libertos pelo anjo também. Após eles escaparem, aí o Gamaliel, ele convence eles a não prenderem mais os apóstolos, né? O Gamaliel, ele fala aquela frase muito rica, muito poderosa, ele fala assim, muitos outros já se levantaram, né, como se fossem o Cristo, e arrastaram multidões, mas morria esse homem e os seus discípulos desapareciam. Então, com esse, deve acontecer a mesma coisa. Agora, se isso não é de Deus, não precisamos fazer nada. Vai acontecer a mesma coisa, vai morrer, esse morreu, vão acabar. Mas se é de Deus, então não adianta nem a gente levantar espadas contra eles. Muito sábio ele, né?
Perseguição sobre o Império Romano. Então, em 54, aliás, não em 54, em 64, acontece algo muito grande, né? O primeiro caso documentado de perseguição pelo Império Romano é o Nero. O Nero, ele é o primeiro imperador a perseguir de fato os cristãos. Em 64 houve um grande incêndio em Roma, destruindo grande parte da cidade, devastando economicamente a população romana. Nero, cuja sanidade já há muito tempo havia sido posta em questão, era suspeito de ter intencionalmente ateado fogo. Então, segundo alguns historiadores, o Nero ele queria fazer uma reforma muito grande. Ele queria reformar as cidades de Roma, os bairros de Roma. Ele queria reformar Roma inteira. Ele tinha muitas ambições. Só que ele dependia que o conselho, o Senado, autorizasse o uso do dinheiro para que ele pudesse fazer essa reforma. E o Senado não autoriza. Então, durante a noite, ele manda os homens incendiarem a cidade para destruí-la, e então ele força o Senado a liberar o dinheiro para a reconstrução, e aí sim ele iria reconstruir da forma que ele queria. Outros também dizem que não foi esse o caso, ele ateou fogo sim, porque ele era doido, e aí ele ateou porque ele estava escrevendo um romance, ele estava preparando um romance, e o fogo na cidade era para inspirá-lo. E aí tem até umas histórias que enquanto o fogo comia a cidade inteira, ele estava sentado tocando o seu instrumento e olhando a cidade pegando fogo, né? E aí tem também o relato dele próprio, que diz que, na verdade, não o relato dele, porque não tem nada escrito dele, mas segundo o que ele dizia, que foram os cristãos que tinham incendiado, né, a cidade. Ele pôs a culpa nos cristãos. O Tácito, que é um historiador, ele afirma o seguinte: o Tácito ele não era cristão, não era simpatizante do cristianismo, né? Mas ele escreve algumas coisas em relação ao período. Ele também não era simpatizante do Nero, ele não gostava do Nero, então ele não pega leve, ele escreve mesmo, ele fala que foi o Nero, ele fala que o Nero foi um sem vergonha, que fez isso porque era doido, e aí, para se livrar da culpa, ele jogou para cima dos cristãos, e aí ele escreve isso. Para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Então ele fala, né, que o Nero ele pôs a culpa nesses homens, essa classe chamada de cristãos pela população, né, o Nero, para se livrar, ele põe a culpa nessa galera. Ao associar os cristãos ao terrível incêndio, Nero aumentou ainda mais o ódio público que já existia e pode-se dizer que aumentou as hostilidades contra eles por todo o Império Romano. As formas de execução utilizadas pelos romanos incluíam crucificação e lançamento de cristãos para serem devorados por leões e outras feras selvagens. Tácito também escreve o seguinte: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana, e em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas feras e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Então, como punição, o Nero mandava eles para serem jogados para os animais selvagens, né? Eles eram crucificados, enfim, todo tipo de maldade. E uma coisa que ficou muito marcada, a gente tem muita até pintura sobre isso, eu não coloquei nenhum aqui, mas tem bastante. Eu não sei se coloquei algum aqui. Não, coloquei não.
tem até algumas pinturas sobre isso. O Nero, ele usava eles para como tochas, né, para o seu jardim. Então ele colocava lá eles pendurados nos mastros, né, e aí quando anoitecia ele mandava acenderem os fogos e ficavam queimando lá, incendiava todo o jardim do Nero, assim, de pessoas. A gente tem aqui a ideia do seguinte, né? Então, o Nero, ele jogou a culpa nos cristãos, mas é aquele caso do Hitler com os judeus. Na verdade, já vinha um anticristianismo, né? Já vinha o pessoal já não estava gostando dos cristãos, já tinha eles já como sendo uma galera desprezível, por assim dizer, né? Então, ele só aumenta o ódio que as pessoas tinham, né? Os cristãos são justamente usados ali como bodes expiatórios, não porque eles eram cristãos, porque eles tinham Deus, tal, tal. Não, é porque o Nero viu ali exatamente aonde a população podia desencadear o ódio, que era já um grupo que as pessoas já não gostavam, já não simpatizavam, né? Então, o Tácito ele até escreve, né, que eles foram condenados não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. Então, eles eram tidos como esse tipo de pessoas que odiavam a raça humana, né? Os romanos entendiam que os cristãos, né, eles olhavam para esse povo cristão como se fosse um grupo que odiava o reino, que odiava o império, que odiava o imperador, que odiava os deuses, que odiava as pessoas, né? E por que isso? A gente vai ver já. Essa pressão ela ocorreu de forma intermitente durante o período de mais de 2 séculos, entre o grande incêndio de Roma, em 64, sob Nero, e o Edito de Milão, em 313, depois de Cristo, em que os imperadores romanos Constantino o Grande e Licínio legalizaram a religião cristã. Então, nós temos ali desde 64 até 313, nós temos 250 anos de perseguição, 250 anos de perseguição intermitente, quer dizer, você tinha perseguição o tempo todo, mas não de todas as formas e não do mesmo jeito, tá? Então, antes de 250, antes dessa data de 250 depois de Cristo, o ano 250, a perseguição não era o império amplo. Ela foi localizada, sabe? Foi esporádica, foi frequentemente liderada por multidões, com ações ocasionais das autoridades locais. Os motivos da perseguição podem ser entendidos observando algumas áreas principais de conflito. Então, assim, antes de 250, né? Porque 250 depois você tem ali um império mais declarado, buscando perseguição, mas antes disso, né, desde a época de Nero, Nero foi o imperador que perseguiu as claras, ele culpou os cristãos por um crime, mas aí, pouco tempo depois ele morre, e aí você não tem mais o imperador perseguindo, você tem nos locais, sabe, nos bairros, você tem nas comunidades a perseguição. A soberania exclusiva de Cristo colidiu com as reivindicações de César a sua própria soberania exclusiva. O Império Romano praticava o... Peraí, tem uma pessoa entrando aqui, Cláudio. Só um segundinho. Vai do Senhor, Cláudio. Paz, Cláudio, tudo bem? Cláudio? Tá conectando ainda, Cláudio, o áudio dele.
Paz, Cláudio, tá ouvindo? Dá um sinal de vida aí. Rapaz, senhor, tô ouvindo. Opa, maravilha. Beleza. Vamos lá então. Cláudio, a gente está falando sobre as perseguições aos cristãos no Império Romano, tá? Se você não viu o vídeo da última aula e o slide, vê lá depois. Né, a gente começou a falar sobre a história da igreja e aí eu dei uma passada assim sobre o que é a igreja, como é que foi ele no começo, desenvolvimento, algumas coisas. E aí a gente entrou agora nas perseguições do Império Romano, certo? Ok. Aham. Beleza. Vou ler de novo aqui, então. A soberania exclusiva de Cristo colidiu com as reivindicações de César, a sua própria soberania exclusiva. Gente, César não é uma pessoa, César é um título, tá? César foi uma pessoa, né? Teve o primeiro César e ele teve a sua dinastia, a sua descendência utilizava o título de César, e daí em diante, depois, todo imperador passou a utilizar o título César também. Então, toda vez que você vê lá o César, nesse período, é um título, tá bom? Não é o nome César, não. É igual Herodes, né? Que Herodes também, depois... não, Herodes foi um nome mesmo, mas também teve a sua dinastia, né? Herodiana, e aí você tem lá o Herodes Agripa, você tem o Herodes Antipas. O César também começou assim, depois dele, depois da dinastia dele, continuou o título César, tá? E aí, o César, o imperador, ele, ele tinha a sua soberania, ele reivindicava para si a sua soberania, né? Mas isso colidia com a soberania de Cristo, porque os cristãos tinham como soberano Cristo, né? Tinha Jesus como soberano. E isso causou problemas. O Império Romano praticava o sincretismo religioso e não exigia lealdade a um Deus, mas exigia lealdade preeminente ao Estado. E isso era esperado para ser demonstrado pelas práticas da religião estatal, com numerosos dias de festas e festivais ao longo do ano. Então, assim, o que é o sincretismo? Sincretismo é uma mistura de religiões, uma mistura de crenças, tá? Sincretismo é isso. O Império Romano ele era assim, ele era sincrético. Ele não defendia uma religião. Para o Império Romano, todas as religiões, alguém já chegou a dizer que para o povo todas as religiões eram verdadeiras, para o império todas as religiões eram úteis e para os filósofos todas as religiões eram inúteis, né? Mas esse era o consenso geral, assim. Então, para todo mundo, todas as religiões estão ótimas, maravilhosas, maravilha. Para o império, né, não importa, você pode ter a religião que você quiser, ter religião é bom, é ótimo, é maravilhoso, né? Só que eles exigiam, o império exigia lealdade ao Estado, ao império, né? E como é que você demonstrava essa lealdade ao império? Você demonstrava pelas práticas da religião estatal, né? Então o Estado promovia as festas religiosas e as pessoas simplesmente participavam, eram festas estatais. E aí entra o problema, porque os cristãos não participavam, né? Então era como se fosse um desprezo ao Estado, certo? A natureza do monoteísmo cristão impedia os cristãos de participar de qualquer coisa que envolvesse outros deuses. Os cristãos não participavam de festas ou procissões, ou ofereciam sacrifícios ou leves incensos aos deuses. Isso produziu hostilidade. Então, para todo mundo, todas as religiões são ótimas. Aí você tem um grupo de pessoas que não aderem nenhuma. Assim, os cristãos eles foram chamados de ateus, né, que é sem Deus. Apesar que eles tinham Deus, mas os romanos tinham vários deuses. Né? Então, eles chamavam os cristãos de ateus. Eles se recusaram a oferecer incenso ao imperador romano, e na mente do povo, o imperador
quando visto como um deus, era a personificação do Império Romano, modo que os cristãos eram vistos como os desleais a ambos. Então, era comum a prática de oferecer uma adoração ao imperador. E era algo muito simples, tá? Não era assim um sacrifício gigante, não. Era algo muito simples, era só acender o incenso, era só curvar a cabeça, era um negócio muito simples mesmo. Só que isso era ver o imperador como Deus, porque essa era a ideia. Não era se curvar ao imperador porque ele era o imperador. Era se curvar ao imperador porque ele era uma divindade. Ele era a personificação do império. A figura do imperador representava todo o império de um modo divino, né? E aí, como eles não faziam isso, eles eram vistos como os desleais ao imperador e ao império. Então, em Roma, a religião poderia ser tolerada apenas enquanto contribuísse para a estabilidade do Estado, né? É a ideia dos imperadores. Toda religião ela é útil. Se ela não for útil, aí ela não é tolerada. Que não aceitaria rival pela lealdade de seus súditos. O Estado era o bem mais alto de uma união de Estado e religião. No monoteísmo cristão, o Estado não era o bem maior. Então, na cabeça do império, na cabeça dos imperadores, você tem a união, Estado e religião, né? O Estado promove as festas religiosas, defende todas as culturas, todas as religiões, enquanto úteis, né? Enquanto não entram em conflitos com o próprio Estado, todas são boas, mas é sempre isso. Você tem Estado e você tem religião juntos, mas sempre a proeminência, sempre o maior é o Estado. É o bem mais alto, é o Estado. A religião pode ser descartada, o Estado nunca. E no cristianismo, não era assim. No cristianismo, primeiro é a religião, o Estado vem depois, né? Aliás, é uma ideia do cristianismo, né? Nós não temos uma pátria terrestre, terrena, nós temos uma pátria celestial. Então isso deu muito problema. Os cristãos mudaram suas atividades das ruas para os domínios mais isolados de casas, lojas, apartamentos femininos, cortando os laços normais entre religião, tradição e instituição pública como cidades e nação. Então, olha só a ideia, gente, presta atenção, que negócio doido. Então, as práticas cristãs, elas eram mal vistas em público, porque eles professavam ter um Deus, né, que não era o Deus do império, né? Eles não tinham um imperador como uma divindade, né? Eles não participavam ali dos rituais estatais e tal. Então eles resolvem fazer as suas práticas isoladas, escondidas, né? Em lugares onde ninguém está vendo. Durante a noite, enfim, lugares que não tinha como ninguém ficar olhando o que eles estão fazendo, para dar uma proteção para eles. Só que essa privatização da religião foi outro fator primário na perseguição. Às vezes eles se encontravam à noite, em segredo, e isso despertou suspeitas entre a população pagã, acostumada à religião como um evento público. Então não era comum esse negócio de fazer um culto, né, de cultuar um Deus, de ter os seus sacrifícios feitos escondidos. A religião era pública, era na frente de todo mundo, era Deus para tudo que é lado, todo lugar você tinha suas imagens, e você podia demonstrar isso para todo mundo. Né? Ter um negócio escondido não era comum. Então, abundaram, né, começaram a aparecer os rumores de que os cristãos cometeram crimes ultrajantes, maldade e más ações. Especificamente, canibalismo e incesto. Por que canibalismo, gente? Digam aí, por que eles foram acusados de canibalismo? Vocês sabem?
Alguém? Eu não sei. Eu também não. Sério, vocês não sabem, você não tem ideia? Eu não ouvi direito, Deus. Eu vou distrair aqui. Por que que os cristãos eram acusados de canibalismo? Ah, eu entendi, por causa dessa parte do sangue e corpo de Cristo, né? Porque Ou eles não? comiam o corpo e bebiam o sangue de Cristo, né? De Então as Cristo. pessoas não Aham. viam, mas ouviam eles falando que eles estavam se reunindo para comer o corpo e beber o sangue. Então, Nossa. canibalismo. E incesto, por que incesto? Ah, incesto eu não sei não. Porque eles se casavam com irmãs. Ah, Não irmãs literal, mas era assim que eles falavam um do outro, né? Eram os irmãos, eles eram todos irmãos em Cristo, e eles se casavam entre eles. Se todos eram irmãos, estavam casando irmão com a irmã, então, incesto. Essa prática não era bem vista pelos romanos, né? Então, eles foram acusados dessas Mas coisas. até aí tudo bem, né? O quê? Porque eles não eram irmão. Não, eles não só em eram. Cristo. Eles foram acusados, né, de estarem casando com os irmãos. Eles não eram irmãos, mas mesmo o marido dizia que a esposa era irmã em Cristo, né? Perfeito. O ensinamento foi esse, que nós somos irmãos em Cristo. Então, estava lá o pessoal na espreita, ouvindo, né, o marido chamar a esposa de irmã. Ô, Davidson, Hum. eu assisti um filme do Império Romano, que eu não lembro qual que era o rei, eu não lembro o nome dele agora, mas ele tinha, eu acho que ele gostava muito de prostituta, né? O imperador tinha vez que ele tinha 4, 5 prostitutas com ele. Sim, as práticas sexuais eram muito fortes, né? Inclusive, tanto para gregos quanto romanos, a prática de homossexualismo, por exemplo, era uma prática comum. Ela não era só comum, como ela era, em certo ponto, até incentivada de algumas formas. Só que era como uma prática de divertimento, né? Então, se tinha suas festas lá, bacanais, por exemplo, onde eles bebiam e faziam sexo, então tinha sexo com tudo, né? Só que não era uma prática para casamento, né? Porque é aquilo. Sempre o Estado tinha mais importância. Então, para o Estado, o interessante é que o homem se case com uma mulher, porque ele precisa ter filhos, né? Tem que continuar o crescimento do Estado. Então, a prática homossexual era normal, era aceita, era comum, era tranquilo, só não era para casamento. Mas a prática sexual, no geral, era tudo muito forte, né? Nós vemos lá em Romanos capítulo 1... Era muito aberto, né? Muito aberto. Nós vemos em Romanos capítulo 1 que Paulo vai falar sobre essa questão da prática sexual, né? Ele está escrevendo aos Romanos e ele está falando sobre o povo, né? Os romanos lá, das práticas que eles têm. Vamos lá. Então, o cristianismo praticava uma inclusividade não encontrada no sistema de castas sociais do Império Romano e, portanto, era percebido por seus oponentes como uma ameaça perturbadora e, mais significativamente, competitiva à ordem tradicional baseadas na classe e gênero da sociedade romana. Vou traduzir isso tudo. O cristianismo era inclusivo, né? Essa ideia de que todos são iguais, né? Não há, Paulo fala isso, né? Não há judeu, não há grego, não há gentil, não tem nada, são todos iguais, né? Essa prática do cristianismo de enxergar todos do mesmo jeito, isso trazia problemas para o império, porque o império era estabelecido por castas. O que são castas? Você tem aquela pirâmide, né? No Egito tem muito isso, várias civilizações têm isso. Tem aquela pirâmide, quem está no topo da pirâmide é uma casta, né? É o mais importante, aí embaixo tem outra casta, o menos importante, aí embaixo outra casta, o menos importante ainda. Então, cada nível da pirâmide social
é chamado de casta. E o Império Romano é assim, era assim. Era baseado nos seus sistemas de castas, né? Você tinha pessoas que tinham mais importância, você tinha profissões, enfim, tudo você tinha com mais ou menos importância, mas o cristianismo olhava e falava, todos são iguais, né? Homens É são como a iguais a nossa mulheres. casta aí desses governador e presidente, né? Oi? É como as nossas castas aí dos governador e presidente, né? Mais ou menos Prefeito. isso, né? Porque hoje nós temos assim o cargo, né? O cargo em si ele tem uma importância, né? O presidente, por exemplo, ele comanda mais do que o governador. Aham. Então o cargo em si tem importância, mas no Império, pré-civilizações não eram só o, a função, mas era a pessoa, né? A pessoa tinha uma importância. A pessoa era vista como diferente da outra pessoa. Né? Você tinha os escravos. Escravo era o quê? Escravo era nada. Escravo era bicho. Escravo era qualquer coisa. Para o cristianismo, até os escravos tinham a sua importância. Paulo vai escrever a Filemon e ele fala do Onésimo. Como que ele fala do Onésimo? Como sendo um co-irmão, como sendo uma pessoa de mesmo nível. Ele fala também lá depois, os senhores têm que lembrar que os seus escravos são conservos, co-herdeiros com eles, né? Então, coloca eles todos no mesmo nível. Essa é a ideia que o cristianismo trazia. Gibbon, que é um historiador, ele argumentou que a aparente tendência dos cristãos convertidos a renunciar à sua família e paz e suas frequentes predições de desastres iminentes instilavam um sentimento de apreensão em seus vizinhos pagãos. Então, olha só. A aparente tendência dos cristãos convertidos a renunciar à sua família. De onde que esse cara tirou isso? De que os cristãos aparentemente renunciavam à sua própria família. De onde vocês acham? Alguém? Ninguém? Tá bom. Porque quando eles eram torturados, quando eles eram martirizados, quando eles eram forçados, né, a desistir da religião, quando eles eram perseguidos, eles tinham a opção de simplesmente apostatar, de simplesmente desistir. Não era a ideia matar cristão, gente. A ideia era acabar com o cristianismo. E para isso você só precisa que o crente deixe de ser crente, só isso. Só que eles não deixavam. Então, você tinha lá os pais pedindo para eles deixarem o cristianismo e eles não deixavam, né? Os pais, os filhos, os irmãos insistindo para que eles largassem isso e eles preferiam o cristianismo do que a própria família, né? Eles anunciavam a família pelo cristianismo. E as predições de desastres iminentes. De onde esse cara tirou isso? Que eles ficavam falando de desastres que iam acontecer? Faz sentido isso para vocês? Não? Pois é, os cristãos, eles sempre falaram, né? Era sempre comum falar sobre a vinda de Jesus, né? E sobre o fim dos tempos. Então, isso de trazer essa ideia, essa escatologia, de falar de que os tempos tinham fins, né? Os fins dos tempos, os fins de todas as coisas, a consumação de tudo. Isso trazia para esses vizinhos pagãos, trazia um medo, porque os deuses deles não falavam essas coisas, não ia acabar o mundo, não ia acabar as coisas. Mas os cristãos falavam que as coisas iam acabar. Então, você imagina o tempo de hoje, né? Hoje você vai pregar para alguém e fala assim, ó, Jesus está voltando, rapaz, aceita Jesus, senão Satanás vai te pegar. Imagina naquele tempo esse tipo de conversa. Os crentes da época dizendo para os seus vizinhos que haveria uma consumação, que haveria um final de todas as coisas, que tinha um reino depois deste reino, né, e que eles precisavam entrar para esse reino. Isso assustava, né? Então, grande parte da população pagã acreditava que coisas ruins aconteceriam se os deuses pagãos estabelecidos não fossem adequadamente adorados e reverenciados. No final do século II, o apologista cristão Tertuliano reclamou da percepção generalizada
de que os cristãos eram a fonte de todos os desastres trazidos pelos deuses contra a raça humana. Eles acham que os cristãos são a causa de todos os desastres públicos, de todas as aflições com as quais as pessoas são visitadas. Então, tem essa frase do Tertuliano, assim: se o rio Tibre subir tão alto quanto as muralhas da cidade, se o rio Nilo não derramar as suas águas sobre os campos, se o céu não der chuva, se houver um terremoto, se houver fome ou pestilência, imediatamente o grito é: fora com os cristãos para os leões. Joguem os cristãos para os leões. Então, tudo de mal que acontecia, né? Os cristãos já tinham essa ideia de trazer isso de que os fins dos tempos estavam próximos e tal, eles deixavam uma apreensão. E eles não tinham como confiar, né, os outros não tinham como confiar nos seus próprios deuses, porque você tinha ali no seu território, na sua cidade, no seu bairro, né, na sua aldeia, você tinha um grupo de pessoas que não adoravam o Deus que trazia chuva, por exemplo, o Deus que fazia o rio trazer peixe. Você não tinha ali, você tinha pessoas ali que não adoravam esse Deus. Então, quando não vinha chuva, a culpa era dos cristãos que não estão adorando os deuses. Certo? E aí, então, qualquer desastre, aconteceu qualquer coisa, qual era o grito do povo? A culpa é dos cristãos. Tem que jogar eles para os leões. Certo? Então, vamos lá. Em 81, começa-se o reinado, né, do imperador Domiciano. O Domiciano começa a governar. Segundo alguns historiadores judeus e cristãos, segundo alguns historiadores, judeus e cristãos foram fortemente perseguidos no final do reinado de Domiciano, tá? Então, Domiciano perseguiu tanto judeus quanto cristãos, tá? Isso o Império, né? O Império. Trajano, em 98 até 117. Como imperador civil, Trajano ordenava a Plínio era um governante local, no assunto de como lidar com os cristãos do Ponto. Ponto é uma região. Dizendo a Plínio para continuar perseguindo os cristãos, mas não para aceitar denúncias anônimas. Os não cidadãos que admitiram ser cristãos e se recusaram a se retratar, no entanto, deveriam ser executados por obstinação. Os tidos como cidadãos romanos foram enviados a Roma para julgamento. Então, o Trajano, ele criou um padrão, né? É o padrão de Trajano. Ele falou assim para o Plínio: persigam os cristãos, continue perseguindo, mas só por denúncia. E as denúncias não podem ser anônimas. Então, por exemplo, eu tinha um vizinho cristão, eu sou um pagão, tinha um vizinho cristão, não concordava, eu ia lá e denunciava ele para o império. Ó, meu vizinho fulano é um cristão. Eu tinha que ir lá fazer a denúncia pessoalmente. E aí, os não cidadãos, quem são os não cidadãos, gente? Cidadão são aqueles que têm cidadania romana. Os não cidadãos são os que não têm cidadania romana. Vocês lembram que Paulo, ele fala que sou cidadão romano, porque ele nasceu em Tarso, e Tarso era colônia romana. Todos que nascessem em Tarso já nasciam com o título de cidadão. Era possível até comprar o título de cidadão, mas era muito caro, né? E aí você tinha aqueles que não eram cidadãos romanos. Os não cidadãos que admitiam ser cristãos, mas se recusassem a se retratar, né, se recusassem a negar o Cristo, eles deveriam ser executados. E aí, os que eram cidadãos, eles eram enviados para Roma para serem julgados. O imperador Adriano, em 117, ele concedeu mais clemência aos cristãos. Adriano afirmou que apenas ser cristão não era suficiente para que ações contra eles fossem tomadas.
eles também deveriam ter cometido algum ato ilegal. Além disso, ataques caluniosos contra os cristãos não deveriam ser tolerados, o que significa que qualquer pessoa que intentasse uma ação contra os cristãos, mas falhasse, seria punida. Então, eu vou denunciar o meu vizinho, mas eu não conseguia provar que ele era um cristão, né? Não gosto do cara, né? Às vezes o cara nem é cristão, mas eu não gosto dele e eu quero que ele morra, seja morto. Então eu vou lá denunciar ele e dizer que ele é cristão. Esse cara é cristão. Mas eu não consigo provar. E aí eu seria punido por isso. Vocês se lembram quem é o Adriano, gente? Vocês estão lembrados do nome do Adriano? Nós falamos dele numa aula já, lembram? Alguém lembra do Adriano? Acho que essa aula aí eu perdi, hein? O Adriano foi aquele que, depois da revolta de... esqueci o nome da revolta agora. Mas a revolta que acabou em 117, né? 117 mesmo. Aliás, a revolta depois dessa. Teve a revolta que acabou em 117, né, dos judeus. E depois teve uma em 135. Começou em 133 e acabou em 135, que foi a de Bar Coquebas, né? E depois da revolta de Bar Coquebas, o Império Romano destruiu Jerusalém e expulsou, aí sim expulsou os judeus para todo lado, né? E eles foram chamados depois de judeus da diáspora, e o Adriano foi quem mudou o nome da região, né? Passou a ser, de Judéia passou a ser Síria-Palestina, né? Na aula sobre judaísmo a gente falou disso. Então o Adriano pegou pesado ali com os judeus para tentar apagar o nome deles, mas com os cristãos ele foi mais tranquilo. Ele falou assim, ó, só ser cristão não é o suficiente, não dá para estar condenando ele só por isso, não. Eles têm que ter cometido outro crime, né? Marco Aurélio e Maximino, o Trácio, isso em 161 em diante. Os ataques esporádicos da atividade anticristã ocorreram durante o período entre o reinado de Marco Aurélio e o de Maximino. Na primeira metade do século III, a relação entre a política imperial e as ações no nível do solo contra os cristãos permaneceu praticamente a mesma. Então, olha só, foi a pressão de baixo, isso é um historiador que fala, foi a pressão de baixo e não a iniciativa imperial que deu origem a problemas, rompendo os limites geralmente prevalecentes, mas frágeis, da tolerância romana. A atitude oficial era passiva até ser ativada para enfrentar casos particulares, e essa atividade normalmente se restringia ao local e nível provincial. Então era assim. Qual era a forma deles lidarem agora? O Marco Aurélio até o Maximino, né? Que foi ali de 161 até 238. Eles não se envolviam, né? Eles não declaravam nada, o império era neutro. Só que era no nível do solo, era embaixo. Eram nas províncias, eram nas cidades, eram nos bairros, que a coisa sempre inflamava. Então, era sempre assim. Era sempre alguém que levava a confusão para o imperador, levava para as autoridades, e aí o império tomava um partido, né? Mas porque ele era incendiado a isso. Ele era incentivado a isso. Então sempre teve ali um limite frágil. Sempre teve um limite ali tranquilo, uma tolerância romana ali, uma vista grossa aos cristãos. Só que aí eles eram sempre ativados, né? O império era ativado por causa de alguns casos particulares. A apostasia na forma de sacrifício, o que é apostasia, gente? Apostasia, nós temos uma ideia... me digam aí, qual é a ideia que vocês têm de apostasia? Alguém? Fala aí, gente. O que vocês acham que é apostasia?
Ninguém? Eu não Vamos sei, nem não. chutar. Eu não sei. Então, apostasia, a gente tem hoje no sentido mais genérico, de que apostasia é você largar a fé, né? É apostatar da fé. Só que apostasia, apostatar, não significa simplesmente deixar a fé. Senão você não precisava completar, né? Apostatar da fé. Apostasia significa separação. Apostatar é separar de alguma coisa. Então, apostatar da fé é separar da fé. Apostasia é uma separação. Então, a apostasia, a separação do cristianismo, largar o cristianismo na forma de um sacrifício simbólico, continuou a ser suficiente para libertar um cristão. Então, eu era denunciado como cristão, era levado até as autoridades, e aí eu era ali confrontado. Você é cristão? Sou. Então, seguinte, sacrifica e vai embora. Né? Larga sua fé e vai embora. Aí eu fazia o quê? Eu ia lá e fazia um sacrifício simbólico, gente, era um sacrifício. Era uma besteira, era acender um incenso, não era matar um porco, não era nada disso. Era acender um incenso para um ídolo, era isso. Só, acabou. Isso já livrava o cristão da morte, tá? Só que, assim, o número e a gravidade das perseguições em vários locais do Império aparentemente aumentaram durante o reinado de Marco Aurélio. Né? Começou a ter uma crescida. Os cristãos foram presos, julgados no fórum e posteriormente presos. Né? Eles eram presos, eram levados para o fórum e lá eles eram julgados e levados para uma prisão. Eles foram condenados a várias punições, serem jogados aos leões, torturados e as más condições de vida da prisão, né? Escravos pertencentes a cristãos testemunharam que seus senhores participavam de incesto e canibalismo, né? O Burns, ele cita essa perseguição como o único exemplo de suspeita de cristãos sendo punidos mesmo depois da apostasia. Então, no tempo ali do Marco Aurélio, o nível de perseguição ele ficou tão alto que eles começaram a punir mesmo aquele que apostatava, né? Então, assim, começou a ficar um negócio maçante, né? As denúncias aos cristãos. Então, eles puniam já o cara, mesmo que apostatou, mesmo que sacrificou, ainda assim ele era punido, certo? E aí as punições variavam, tanto de ser jogado a leões, torturas, más condições de vida na prisão, né? E aí nós vemos essa coisa interessante de que escravos pertencentes a cristãos. Isso quer dizer o quê? Que você tinha o cristianismo evoluído para várias classes, né? Classes tão altas a ponto de pessoas que tinham escravos, pessoas de um nível hierárquico muito alto. E assim, não importa a perseguição, o cristianismo continuava crescendo. Blandina de León é uma Marte, tá? A Santa Blandina, como é chamada na igreja, foi uma virgem e mártir do cristianismo que viveu na França no século II e morreu na perseguição ordenada pelo imperador romano Marco Aurélio. Blandina era uma jovem escrava da cidade de Lyon, na atual França. Como dito na história eclesiástica de Eusébio, Eusébio é um escritor cristão, ele escreve a história eclesiástica. Ela foi presa em 177, aos 15 anos, sob ordem do imperador Marco Aurélio, por se declarar cristã. Suportou a tortura, afirmando sua fé diante de seus executores, repetindo a frase, sou cristã. Então, torturavam e ela continuava dizendo, sou cristã, sou cristã, sou cristã, sou cristã. Não importa a tortura. Ela foi torturada em uma grelha antes de ser atirada para um touro e, por fim, espancada e morta. Isso ocorreu em 2 de junho de 177. Então, primeiro ela foi torturada numa grelha, queimada, né? Não negou, foi jogada a um touro, foi pisada pelo touro,
E aí, então, depois ela foi espancada e morta. Esse é o nível de crueldade. Sétimo Severo, outro imperador. Várias perseguições de cristãos ocorreram no Império Romano durante o reinado de Sétimo Severo. O historiador da igreja primitiva Eusébio descreve Severo como um perseguidor, mas o apologista cristão Tertuliano afirma que Severo estava bem disposto para os cristãos. Empregava um cristão como seu médico pessoal e havia intervido pessoalmente para salvar da multidão vários cristãos de alto nível que ele conhecia. Então, o Eusébio escreveu que o Severo perseguia, mas o Tertuliano escreveu que não, que o Severo não perseguia, que na verdade o Severo, ele tinha até um cristão como seu médico pessoal, e ele em pessoa interviu para salvar alguns cristãos de uma multidão, né? A descrição de Eusébio e de Severo, a descrição de Eusébio e de Severo como perseguidor provavelmente deriva apenas do fato de numerosas perseguições terem ocorrido durante seu reinado. Então não é que o Severo, talvez, né, possivelmente, porque o Tertuliano diz que não, mas talvez não é que o Severo em si perseguia, né? Ele era até tranquilo em relação aos cristãos. Mas mesmo durante seu império, as multidões, as pessoas, né, gente? A gente precisa entender isso. Às vezes a gente vê isso aí de que o Império Romano perseguiu muitos cristãos. Sim, é verdade. Perseguiu mesmo. O Império perseguiu sim. Mas em grande parte do tempo não eram os imperadores. Eram os povos, eram a população. Eram as pessoas do Império e não o Império. Tá? Tem que ter uma distinção, a gente tem que entender isso. É a questão lá, mais uma vez, do Hitler. O Hitler não fez o Holocausto sozinho. Foi toda uma civilização, foi toda uma região inteira perseguindo os judeus. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui nesse caso, Severo, ele não foi severo com os cristãos, mas a população foi, certo? Perpétua e Felicidade. Santa Perpétua e Santa Felicidade, como é chamada na Igreja Católica, né? Foram martirizadas no anfiteatro de Cartago, no ano 203, na grande perseguição de Sétimo Severo, né? A perseguição que houve não quer dizer que foi ele que perseguiu. Felicidade era a escrava da Perpétua. Então, Perpétua era uma jovem, né, de 20 e poucos anos, e ela tinha uma escrava chamada Felicidade. E a Felicidade estava grávida, né, quando ela foi presa. As duas cristãs, tanto a Perpétua quanto a Felicidade cristãs, as duas foram presas. A Felicidade estava grávida. E aí a Felicidade ela deu à luz na prisão, né? A história é interessante porque, segundo o que é contado, a Felicidade ela não poderia ser martirizada porque estava grávida. Ela não podia passar por tortura. Era uma prática que era contra o princípio do Império Romano. Ela estando grávida. Aí ela tem o filho, ela dá a luz. E aí, segundo o que é contado, segundo a história que é contada, ela fica feliz com isso, porque ela vai poder ser martirizada. Ela queria ser martirizada junto com a Perpétua. A narração da coragem demonstrada pelas mártires e de seu sacrifício é detalhadamente conservada por confessores da fé cartaginenses, lá em Cartago, e por um escritor de sua época. Gente, eu não coloquei aqui a história toda, mas a história é interessante, né? Segundo a história, a Perpétua presa, a família dela ia visitar ela, pedindo para que ela se retratasse, para que ela apostatasse, né, da fé, e ela dizia que não, e aí o pai dela ia, a mãe dela, os filhos, todo mundo ia, ela tinha um filho, e levavam para ela ver, e aí tem uma história que diz que o pai dela fala com ela, e ela fala assim para ela: pai, você tá vendo esse jarro d'água?
E o pai diz sim. Aí ela fala assim, e esse jarro d'água pode ser qualquer coisa que não seja um jarro d'água? E ele diz não. E ela fala assim, pois é, eu também não posso ser nada além do que eu sou cristã. Né? E aí as duas são jogadas aos touros, são pisoteadas pelos touros, elas não morrem, e aí mandam os soldados irem lá matarem elas. Na verdade, a Felicidade, ela morre pisoteada, a Perpétua não. E aí o soldado vai matar a Perpétua, mas ele não tem coragem. Ele não tem coragem de enfiar a espada nela, e ela guia a espada até o pescoço dela para ele cortar. E aí ele consegue, né, cortar o pescoço dela. Ela guiou com a própria mão. Né? Elas demonstraram muita coragem, as duas. São santificadas pela Igreja Católica. Maximino o Trácio. Segundo Eusébio, uma perseguição empreendida por Maximino contra os chefes da igreja em 235 levou Hipólito e o Papa Ponciano ao exílio na Sardenha. Os cristãos que se recusavam a se retratar, realizando cerimônias para honrar os deuses, enfrentariam severas penalidades. Cidadãos romanos foram exilados ou condenados a uma morte rápida por decapitação. Quem é cidadão, né? Escravos residentes, estrangeiros e classes mais baixas eram passíveis de morte por animais selvagens como espetáculo público. Uma variedade de animais foi usada para os condenados a morrer dessa maneira. Décio. Vamos lá. Em 250, o imperador Décio emitiu um decreto, cujo texto foi perdido, exigindo que todos no império, exceto os judeus que estavam isentos. Isso é muito interessante, tá, gente? Porque a gente fala assim, os cristãos morriam porque eles não adoravam outros deuses, eles eram exclusivistas, eles não prestavam culto ao imperador. Mas e os judeus? Às vezes tem muita gente que não lembra dos judeus, né? Os judeus também não faziam isso. Só que os judeus, eles eram isentos, porque eles não representavam um risco para o império. Né? Então, assim... Aqui estão alguns resultados. Meu celular fala mais que eu, né? Para o império, as religiões, elas não podiam ser algo que fosse um problema para o império, né? Se ela representasse um perigo ao império, aí eles atacavam a religião. Mas não, o judaísmo não representava um perigo para o império por ser judaísmo. Né? Eles tinham as suas instituições, eles tinham organizado a sua crença, eles tinham seus cultos públicos, seus rituais, né? Era tudo muito às claras, não tinha problema dentro do judaísmo. A religião, por si só, não trazia problema para o império. Né? Os judeus, como povo, trouxeram, mas a religião judaica não trouxe problema. Né? Então, eles eram isentos desses atos. Então, o Décio, ele emitiu um decreto, né, exigindo que todos realizassem um sacrifício aos deuses na presença de um magistrado romano e obtivesse um testemunho assinado e certificado, chamado libelo, para esse efeito. Então, o decreto fazia parte do esforço de Décio para restaurar os valores romanos tradicionais e não há evidências de que os cristãos estavam sendo alvejados especificamente. Alguns desses certificados ainda existem e um descoberto no Egito diz o seguinte, né? Então, vamos lá. O Décio, ele criou essa ideia para restaurar os valores romanos. Não tem, assim, um relato que ele fez especificamente por causa dos cristãos, tá? Ele fez porque ele queria restaurar os valores cristãos. Mas, o que era o decreto? Você precisava sacrificar a um Deus, né? Com uma testemunha, e esse documento era assinado e você andava com ele no bolso, na rua. O nome dele era Libelo,
Então, quando você era acusado de qualquer coisa, você mostrava esse documento, né? O cristão, o cara era acusado de ser cristão, ele mostrava o libelo e estava tranquilo, certo? Era mais ou menos assim, então, o que dizia o documento. Sempre fomos constantes no sacrifício aos deuses e agora também na sua presença, de acordo com os regulamentos, derramei libações, sacrifiquei e provei as ofertas. E peço que você ateste isso. E aí assinava a pessoa que estava prestando a oferta, né? E embaixo tinha assim: nós, Aurélios Serenos e Aurélios Hermas, vimos você se sacrificando. E aí a testemunha assinava, certo? Então, era como se fosse um RG, uma comprovação, um CPF, certo? Não se sabe o número de cristãos que foram executados como resultado da sua recusa em obter um certificado, mas sabe-se que vários cristãos apostataram e realizaram as cerimônias. Embora o período de execução do decreto tenha sido de apenas 18 meses, 1 ano e meio, foi severamente traumático para muitas comunidades cristãs que até então viveram imperturbadas e deixou lembranças amargas de tirania monstruosa. Na maioria das igrejas, aqueles que haviam caído eram aceitos em comunhão. Algumas dióceses africanas, no entanto, recusaram-se a admiti-los novamente. Isso aí causou um problema depois, uma separaçãozinha na igreja, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Que foi o donatismo. Mas isso trouxe muito problema, porque foi forçado que todos no império, né? Então as pessoas eram trazidas para isso. E aí aquelas pessoas que não eram denunciadas antes, não tinham sido denunciadas, não tinham um vizinho mala para denunciar ela, agora ela foi caçada, né? Foram atrás dela para ela fazer isso na presença de alguma testemunha. Era cobrado ela ter um libelo. E aí você tinha até algumas comunidades ali que não tinham sido perturbadas ainda. E aí elas acabaram sendo descobertas, né, foram perseguidas e tiveram que escolher entre ou sacrificar ou morrer, né? E aí, depois disso, alguns sacrificavam, porque era muito simples. O sacrifício, como eu falei, era muito simples. Era só acender um incenso, era só se curvar, era muito simples. Então, entre morrer e fazer algo muito simples, era pesado, né? E aí depois eles voltavam pedindo para serem aceitos de novo dentro da comunidade cristã. Muitas igrejas aceitavam de novo, mas principalmente ali na África começou um movimento muito forte de não aceitar essas pessoas, que a gente vai falar um pouco depois. Valeriano, outro imperador. O imperador Valeriano assumiu o trono em 253, mas a partir do ano seguinte ele estava longe de Roma lutando contra os persas que haviam conquistado Antioquia. Ele nunca voltou, pois foi levado cativo e morreu prisioneiro. No entanto, ele enviou 2 cartas sobre os cristãos ao Senado. Então, o miserável, mesmo longe, ele mandou ordens do que fazer. A primeira, em 257, ordenou que todo o clero cristão realizasse sacrifícios aos deuses romanos e proibiu os cristãos de realizar reuniões em cemitérios. Uma segunda carta, no ano seguinte, ordenou que os bispos e outros oficiais da igreja de alto escalão fossem condenados à morte e que senadores e equidades que eram cristãos fossem despojados de seus títulos e perdessem suas propriedades. Se eles não realizassem sacrifícios aos deuses, eles também seriam executados. Então, o Valeriano, mesmo longe, ele deu trabalho, né? Ele deu aí coisas bem pesadas, né? Mandou que impedissem que os cristãos fizessem reuniões, mandou matar aqueles que fossem identificados como clero da igreja, né? Bispos, as pessoas de um nível mais alto,
os oficiais da igreja, né, e aqueles que eram oficiais do império, mas que eram cristãos, eles tinham que perder os seus cargos, iam perder suas propriedades e teriam que sacrificar um deus ou morreriam, né? Então, Valeriano deu trabalho para o pessoal aí. O interessante, gente, é que isso acontece depois do Décio, né? Depois que o Décio tem aquela perseguição forte lá, por causa do Libelo, depois daquilo ainda você vê nos níveis altos da sociedade, você ainda vê os cristãos, né? Então, quer dizer, não deu, mesmo aquilo do Décio não foi suficiente para acabar com o cristianismo. Vamos lá. Tetrarquia. Tetrarquia, deixa eu explicar, deixa eu ler aqui. O Diocleciano dividiu o império, Diocleciano foi um imperador, que vem depois também, e ele dividiu o império entre setores orientais e ocidentais. Então você tinha a parte de cima do Império Romano ali ocidental e a parte de baixo ali oriental. Ele dividiu em duas partes, né? E aí ele manteve o controle pessoal do setor leste, enquanto Maximiano, seu companheiro de armas, governava o ocidente. A primeira medida importante de Diocleciano foi indicar Maximiano como seu Augustus. Lembra que César é um título, gente? Pois é, Augusto também é um título, tá? Então, ele indicou Maximiano como um Augusto ou um imperador em 285. Não foi propriamente uma divisão de poder, mas na realidade, o Diocleciano, ele era quem mandava. Mandava numa região, ele mandava em tudo, né? Mas na outra região, o Maximiano era seu representante, era um Augusto lá também. A partir daí, o império passou a ter 2 Augustos, cada qual com exército, administração e capital próprios, embora Diocleciano continuasse a ser o chefe do Estado, representando a unidade do mundo romano. Então, o primeiro Diocleciano, ele dividiu o império em 2. Por quê? Porque antes disso, estava tendo algumas revoluções, né? O Marcos falou aí que o Império brigava muito por poder, mas antes dele começar a brigar por poder, teve muitas guerras, muitas brigas ali civis, né? Muitas rebeliões civis ali, e ficou conhecido como crise do terceiro século, onde o Império Romano enfrentou ali muitas guerras civis dentro do Império ali. Né? Então, o Diocleciano, quando ele assume, ele divide o império em 2 para ter um controle maior. Então, ele coloca o Maximiano numa região, numa parte, né? Vai ser chamado de Império do Ocidente, e ele fica na outra parte, Império do Oriente. 8 anos mais tarde, em 293, dada a crescente dificuldade de conter as numerosas revoltas no interior do império, procedeu uma nova divisão funcional e territorial, a fim de facilitar as operações militares. Ele nomeou um imperador menos graduado, denominado César. Então você tinha um imperador mais graduado, né, que era o Augustus. Augustus é título, tá? E aí, um imperador menos graduado, que era o César, subordinado a cada imperador mais graduado, que tinha o título de Augusto. Então, constituiu-se assim o sistema de 4 governantes, 2 Augustos e 2 Césares, certo? Ou tetrarquia. Como seu César para o Oriente, Diocleciano designou Galério. Então, no Oriente, você tinha lá quem mandava geral, o Diocleciano, era o Augustus, e aí você tinha embaixo dele mandando o Galério, que era o César, tá? E o Maximiano,
Fez o mesmo nomeando o Constâncio Cloro, ou Constâncio o Branco, tá? Cloro é de branco, para o Ocidente. Então, o império foi dividido em 4 territórios. Os Césares eram chefes militares capazes de governar e proteger o império, adotados como filhos pelos Augustos, a quem sucederiam em caso de morte. Então, você tinha lá por exemplo, ali no Império Romano do Ocidente, você tinha o Maximiano como Augustus e o seu César era o Constâncio. Caso o Maximiano morresse, por exemplo, aí o Constâncio assumiria como Augustus. Ok? Não sei se deu para entender, porque é muito nome, né? Então, esse aqui é um mapinha de como ficou a divisão, né? Mais ou menos. Então, aqui, esse pedaço aqui, o rosa aqui e o roxo, nós temos o Oriente. Esse aqui é a Roma Oriental, o Império Romano Oriental, tá? Aqui, então, quem manda era o Diocleciano. Aliás, aqui é o Galério que estava mandando, tem aqui a legendinha aqui, né? O Diocleciano mandava aqui, não, falei errado. O Diocleciano mandava aqui, o Galério mandava aqui, o Constâncio mandava aqui e o Maximiano mandava aqui. Só que é lógico, né? O Maximiano mandava em tudo aqui. Essa região amarela, quem tomava conta era o Constâncio, mas toda amarela e verde, quem era o Augusto da região era o Maximiano. Aqui quem mandava era o Galério, como o César, mas quem mandava em tudo, no Império inteiro praticamente, era o Diocleciano, tá bom? Essa divisão mais tarde vai ser muito importante para a gente no quesito da igreja, tá? Vai surgir daí coisas muito interessantes. Então, Diocleciano e Galério, né, no inverno de 302, o Galério pediu ao Diocleciano que iniciasse uma perseguição geral aos cristãos. O Diocleciano estava cauteloso e pediu orientação ao oráculo de Apolo. Então, Apolo era o deus, né? O oráculo ali era um adivinho desse deus Apolo. A resposta do oráculo foi lida como um endosso da posição de Galério. E uma perseguição geral foi convocada em 24 de fevereiro de 303. Então, ele convocou uma perseguição geral no Império Romano aos cristãos. Isso é o império perseguindo agora, tá? Não é o povo. O povo também, mas agora é o império perseguindo os cristãos. O apoio à perseguição dentro da classe dominante romana não era universal. Onde Galério e Diocleciano eram perseguidores ávidos, com vontade, né? O Constâncio Cloro não estava entusiasmado. Então, o Constâncio, ele não queria perseguir os cristãos. Editos perseguidores posteriores, incluindo os apelos para que todos os habitantes se sacrificassem aos deuses romanos, não foram aplicados em seu domínio. Interessante, gente, quando a gente fala assim, que eles deveriam se sacrificar, né? Essa ideia de sacrifício era simbolicamente, né? A pessoa, quando ela prestava um sacrifício ao ídolo, ela se sacrificava. Era uma forma de dizer que ela estava sob domínio do império, tá? Então, ele tinha que se sacrificar. Então, dentro da região ali, aonde o Constâncio dominava, ele não aplicou a perseguição, tá? Então, aqui nessa área da Britânia, Gália, Vienense, né? Esse pedaço aqui, o Constâncio dominava, ele não aplicou essas questões. E aí nós entramos, então, no Constantino. Constantino era um filho do Constâncio, tá? O Constantino, ele foi proclamado Augustus pelas suas tropas em 25 de julho de 306.
governou uma porção crescente do Império Romano até sua morte. A quando da abdicação conjunta de Diocleciano e Maximiano em 305. Então, o Diocleciano ele abdicou do trono, ele deixou o trono e forçou o Maximiano também, tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos aqui todo esse pedaço aqui, o Império Romano inteiro. Quem mandava era o Augustus Diocleciano, tá? Augusto é o título, Diocleciano é o homem, ele era imperador geral. Aí o Maximiano, ele era Augusto nessa região amarela e verde. Só que o Diocleciano, ele abdica do trono e força o Maximiano também a abdicar do trono. Aí você tem, do lado de cá, no ocidente, você tem o Constâncio como, ainda, né, como César, mas pela ordem, pela lei, já que o Augusto abdicou, ele se torna automaticamente Augusto. Então agora o Constâncio é quem vai ser o Augusto aqui, quem vai governar essa parte toda. E do lado de cá, o Galério, né, que vai se tornar Augusto daqui. Tá bom? Então aqui tem Augusto e aqui tem Augusto. Aqui é o Galério, aqui é o Constâncio. E o Constantino é filho do Constâncio, né? Só que o Constâncio seria proclamado Augusto, mas o Constantino ia ser descartado como César. Não iam proclamar ele como César, porque queriam dar espaço para um outro cara lá. E aí, pouco antes da morte do pai dele, pouco antes da morte do Constâncio, o que Constantino faz? Ele pede uma permissão para o Galério, para ele ir até o Constâncio, até o ocidente, e chegando lá, ele fica junto do pai até o pai morrer, no leito de morte do pai. Isso permitiu que ele impusesse o princípio de hereditariedade. Então ele estava lá quando o pai morre, e aí ele reivindica a hereditariedade, né, para seu proveito. E aí ele se proclama César, e sendo reconhecido depois pelo Galério. O Galério vai reconhecer ele como César também. Por que o Galério reconhece? Lógico, porque as tropas do Constantino estavam com ele, e as tropas dele apoiaram, reconheceram ele, não só como César, mas como Augusto, né? Então, para evitar o conflito, o Galério vai e reconhece ele como tal e faz dele o Augusto do Oriente. Aliás, ele é Augusto do Ocidente, Augusto do Oriente é o Galério. O fato de Constantino ser um imperador de legitimidade duvidosa foi algo que sempre influiu nas suas preocupações religiosas e ideológicas. Então, quem proclamou ele imperador? Ele próprio e suas tropas, né? Então, tinha ali uma legitimidade duvidosa. Isso fazia com que ele tivesse medo de alguma coisa acontecer. E aí, por causa disso, ele tinha uma preocupação forte com a questão religiosa e com as questões ideológicas, tá? Então, Constantino, ele acabou, no entanto, por entrar na história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo na sequência da sua vitória sobre Mangêncio na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, que ele mais tarde atribuiu ao deus cristão. Segundo a tradição, na noite anterior da batalha, ele sonhou com uma cruz, e nela estava escrito em latim, in hoc signo vices, com este sinal vencerás. Então, olha a malandragem do Constantino. Malandragem, a gente nunca sabe exatamente como foi, né? Mas o Constantino, né, ele tinha uma preocupação muito grande com a religião, né, com as ideologias, só que assim, ele era meio proveitoso. Enquanto havia o Maximino,
ainda era o Augustus, o Constantino era um dos seus generais. O Maximino era adepto de Zeus. E o Constantino era o quê? Adepto de Zeus, por causa do Maximino. Maximino abdica então do trono, e aí acontece toda aquela situação, né? O Constantino ele vai lá para ver o pai morrer, toma para ele o título de César, depois como o título de Augustus, e quem estava do lado dele? As tropas. As tropas romanas, elas tinham o deus próprio, que era o deus Sol Invictus. Então, o Constantino faz o quê? Ele passa a ser um adorador do deus Sol Invictus, por causa das tropas, né? Então, ele era um cara que ele ia meio na onda, assim, naquilo que era mais vantajoso. Por algum motivo, provavelmente, eu não sei, mas alguns vão dizer que talvez foi isso, as perseguições contra os cristãos eram muito desgastantes. Elas não acabavam, não vencia, né? Não vencia acabar com os cristãos. Eles não terminavam nunca. 250 anos de perseguição e você tinha cristão para tudo que é lado ainda. Então, dizem que uma possível motivo dele ter aderido ao cristianismo é que ele entendeu que, ao invés de tentar combater os cristãos, era mais fácil tornar todo mundo cristão. Aí você unificava melhor o império. Então, ele teria uma batalha, né? Essa batalha que era da Ponte Milvia, e interessante que essa batalha era uma batalha por poder, né, do império. O Constantino, ele vai, né, quando ele está ali no Ocidente, ele está no Império Romano do Ocidente, ele vai guerrear contra o imperador do Império Oriental, do Império Romano Oriental, porque os dois vão tentar tomar o poder total. Ele consegue, ele vence, essa batalha é a batalha que ele consegue vencer o Império Oriental e vai ser imperador do Império total, vai unificar de novo. Depois que ele morre, volta a dividir o Império, mas ele vai governar o Império total. Por enquanto, é pouco tempo que ele governa, ele morre muito rápido, né? E aí, quando ele vai para essa batalha, né, uma noite antes, segundo a tradição, ele sonha, ele tem esse sonho, é o que ele vai dizer depois, ninguém sabe se é verdade, é o que ele diz, ele sonha com isso, com esse símbolo, essa cruz, e nela está escrito, in hoc signum vices, com esse sinal vencerás. Então, antes da batalha, ele manda pintar em todos os escudos, uma cruz em todos os escudos, eles vão à batalha e eles vencem a batalha de uma forma espetacular, e ele volta dizendo que foi o Deus dos cristãos que deu a vitória, né? Para os soldados é muito fácil aceitar, porque eles venceram a batalha. E aí, então, ele se torna cristão. O Constantino, ele não vai oficializar o cristianismo, ele vai se tornar cristão. Ele se torna cristão, tá? O cristianismo ainda não é religião oficial. Mas é lógico, se o seu imperador é cristão, todo o resto vai se tornar cristão, né? Então, as pessoas começam a aderir ao cristianismo. Por enquanto, daqui, né, a partir do Constantino, as perseguições vão dar uma trégua, vai ter outra perseguição ainda mais curta, muito pesada, mais curta, um pouco depois, que a gente fala um pouco mais para frente, tá? Por enquanto, aqui no Constantino, as perseguições se encerram e a gente vai ter outras coisas acontecendo aí dentro da igreja, tá? Hoje, por enquanto, é isso, acabou. Nas próximas aulas, eu vou falar ainda desse mesmo período, com mais detalhe, porque agora a gente vai falar do que aconteceu. A gente falou do lado do Império, o Império perseguindo os cristãos. Agora a gente vai falar o que acontecia do lado de lá, né? O que acontecia com a igreja enquanto ela era perseguida, tá bom? Beleza, gente? Beleza. Alguma dúvida aí? Beleza.
Algum comentário? Vocês querem falar alguma coisa? Não, por enquanto tá tranquilo. Não. Maravilha, então. Muito obrigado por hoje, tá? Obrigado pela aula. Então, segunda-feira tem mais, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite para Obrigada, vocês. paz.